Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Estamos no capítulo 4 e esta é a parte 28 desta série. Eu vou dar continuidade a partir do verso 19. Nas últimas 3 gravações, nós começamos a meditar em revelações proféticas da conversa do nosso Senhor Jesus com a mulher samaritana. Eu não vou recordar para que possamos ganhar tempo. Se você não pôde assistir ainda, eu recomendo que assista as últimas 3 gravações para que vocês possam pegar o contexto e compreender o que vamos continuar falando aqui a partir do verso 19. Amém, queridos? Então vamos abrir o nosso coração para a palavra. Vamos permitir que o Espírito da verdade nos guie em toda a verdade. Sem o Espírito Santo e a verdade, nós não vamos vencer nesse tempo do fim. Não podemos esquecer que Jesus profetizou, tendo como base os profetas, de que, devido ao aumento da maldade, o amor da igreja se esfriaria de quase todos. Essa é a apostasia. Eu já expliquei para os irmãos que a apostasia não se refere aos ímpios. A apostasia é para os justos que caíram, que vão cair da justiça. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10, nos deixando o exemplo do povo que saiu do Egito, que foi rebelde, cujos corpos caíram no deserto. Né? Estou conectando com Hebreus capítulo 3, capítulo 4. Nos deixou um exemplo de que aqueles que julgam estar firmes, cuide para que não caia. Romanos capítulo 11, verso 22, se não me engano, o apóstolo Paulo fala para que nós possamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade para conosco se permanecermos nessa bondade. Caso contrário, nós também seremos cortados, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará nós também, meus irmãos. Se Ele não poupou os desobedientes da antiga aliança, não vai nos poupar também na nova aliança. Então nós temos que estar cheios dessa verdade para que possamos estar de pé no dia mau. Isso é fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor, que é o Espírito Santo, e onde está o seu Espírito, ali a liberdade, mas essa liberdade ela vem também somando com a meditação nas Escrituras, porque esse Espírito, que é o Senhor, nos guia em toda a verdade, que é a palavra dele, e é isso que nós vamos meditar aqui hoje. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, a partir do verso 19 de João 4. Jesus estava falando acerca dos maridos que a mulher samaritana teve, 5. O 6º, naquele momento, não era seu marido, e Jesus se apresentou como seu perfeito e marido, 7º marido, fazendo uma conexão com as profecias de toda a palavra de Deus acerca da união dos judeus e do resto do mundo. E a mulher samaritana nos representa porque ela foi parte do povo da dispersão, em que Deus deu carta de divórcio, mas que em Cristo Jesus essas ovelhas perdidas da casa de Israel foram acrescentadas às ovelhas da casa de Judá. Detalhe, que creem em Cristo Jesus, obedecendo aos seus mandamentos. Amém? Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, vocês, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, em Samaria, nem em Jerusalém, a capital do Reino do Sul, adorareis ao Pai. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então vamos lá. Então Jesus está dizendo que não vai haver mais um povo específico, nem um local específico para que o Pai fosse adorado. Mas em espírito. Deus não vai mais se limitar a se manifestar na Arca da Aliança, que é onde de fato ele se manifestava. Por isso que ela falou, por quê? Vocês adoram o que não conhecem, porque vocês receberam carta de divórcio. Vocês não são mais meu povo.
Né? Lembra que nós meditamos isso em Oséias, capítulo 1, capítulo 2? Vocês não são mais meu povo. Né? O povo judeu, das duas tribos que foram conservadas sem mistura, esses são de fato meu povo. Deles vem a aliança, a promessa. Eu até anotei aqui, Romanos capítulo 9, versos 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas. Olha o detalhe, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. O contexto aqui é carne, tá, meus irmãos? Segundo a carne, o qual é sobre todos Deus. Olha só, Jesus Cristo é Deus bendito eternamente. Para quem diz que Jesus não é Deus, está aqui. O apóstolo Paulo deixando bem claro que Cristo é Deus bendito eternamente, juntamente com o Pai. Tá? A única diferença entre os dois é que o Pai é a cabeça do Filho. O Filho procede do Pai. Foi gerado como a imagem do Deus invisível, mas ele é tanto divino quanto o Pai. Os dois têm o mesmo poder, mesma onipotência, onisciência, onipresença, tudo. Ele está em toda parte juntamente com o Pai. A única diferença entre os dois é a hierarquia, porque o Pai é superior ao Filho, mas o Filho é tanto Deus todo-poderoso quanto o Pai. Tanto que o apóstolo Paulo chama de Deus bendito. E a união dos dois forma o Espírito Santo. Né? Já estamos aprendendo isso. Então, Jesus falou para ela, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E de fato vieram dos judeus. Primeiro porque Jesus, ele é o Salvador. O nome dele já diz tudo. Salvação. Yeshua, do hebraico. Salvação. E essa salvação vem dele. Agora, quais foram os primeiros cristãos? Judeus. Os quase 120 que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes eram todos judeus de sangue. Mas nós já aprendemos que hoje em Cristo Jesus não há mais diferença entre judeus e resto do mundo, porque o corpo hoje é espiritual. Então Jesus ele estava falando para ela do que estava acontecendo naquela época, que eles não eram mais povo, de fato. Os judeus sim, era povo não por causa dos méritos dele, por causa de Jesus, da promessa de que Jesus viria dos lombos de Davi. Então, a salvação vem de fato dos judeus, porque a eles foi confiado a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, né? E dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então hoje, meus irmãos, não precisamos mais, Jesus falou aqui, né, em espírito e em verdade. Então, os nossos sacrifícios não são mais sacrifícios de animais que oferecemos a Deus, diversos tipos de sacrifícios para diversos tipos de pecado, conforme está escrito em Levíticos, não, em Números também. Não, não é isso, meu irmão. Isso só foi instituído por causa da infidelidade do povo no Monte Sinai. O que Deus realmente quer é que nós obedeçamos os seus 10 mandamentos. Que eu já expliquei para os irmãos que o resumo dos 10 mandamentos é não fazer as obras da carne, simples assim. Frutificar, andar em santidade, obedecer, não viver mais na prática do pecado. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque quem ama o próximo, quem ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo, não vai cobiçar, não vai adulterar, não vai matar, não vai dizer falso testemunho, vai honrar pai e mãe e por aí vai. Então quem ama cumpre a lei. Que lei? A lei que Deus pediu quando casou com o seu povo no Monte Sinai. Eu não pedi nenhum desses sacrifícios. Esses sacrifícios, esses rituais foram estabelecidos após a infidelidade do povo. Em Jeremias 7, o Senhor diz, eu não pedi nada disso. Eu só pedi que vocês dessem ouvido à minha voz e me obedecessem aos 10 mandamentos. Mas vocês não fizeram isso. Por isso eu estabeleci esses rituais até Cristo, que é a realidade. Então hoje em Cristo Jesus não há mais uma nação natural, específica que ele escolheu. Não. A nação hoje é espiritual. Lembra que Pedro falou em 1 Pedro 2, 9? Vós, gentios,
E eu também, que sou judeu, mas somos um só corpo. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, olha aí. Todos nós somos sacerdotes, meus irmãos. Nação santa. Na antiga aliança, os sacerdotes eram apenas da tribo de Levi. Mas hoje, todos nós somos sacerdotes. Olha que privilégio, né? Nós somos também reis. Reis, reinamos com Cristo hoje. Reinamos em espírito com Ele. E reinaremos com Ele na ocasião da sua volta. Então, os sacrifícios que nós oferecemos a Deus são sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam seu nome, porque a palavra está dentro de nós, está na nossa boca e no nosso coração. E a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Amém, queridos? E a circuncisão não é mais no prepúcio. Não é mais arrancar esse excesso de carne do prepúcio, do órgão produtor masculino. Não. A circuncisão é do coração, pelo Espírito, meus irmãos. Amém? E hoje nós somos as 12 tribos. Tiago capítulo 1, verso 1. Ele endereça para toda a igreja, chamando toda a igreja, judeus e resto do mundo, as 12 tribos, dispersas por entre as nações, nos 4 cantos da terra. Nós somos o povo santo do Senhor. Por isso que Jesus falou que vocês não vão adorar nem neste monte e nem mesmo em Jerusalém, porque eu vou unir vocês dois. Hoje você está adorando errado, mulher, porque você está adorando num monte em Samaria. Meu Deus deu carta de divórcio. Vocês não são mais meu povo, por enquanto. Mas vai chegar um dia em que vocês serão restituídos mediante o meu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia! Que obra maravilhosa, meus irmãos. Nós temos que meditar mais nessa obra de Jesus na cruz. Totalmente conectado com o Antigo Testamento, né? com a lei, com a Torá, com os salmos, com os profetas. Tudo profetizou, tudo isso está na palavra de Deus, profetizou acerca dessa obra de Jesus na cruz, de restauração do seu povo, de toda a humanidade. Não é mais Israel, é todo Israel de Deus, que é espiritual. Nós somos judeus. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, ele fala: não é judeu hoje o que é exteriormente na carne, mas o judeu é o que é no coração, pelo Espírito. A nova criatura é o judeu de Deus. A nova criatura, a igreja, é o Israel de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que compreender essas revelações. O mistério da divisão e da reunificação das duas casas de Israel. Amém, queridos? Por isso que Jesus falou que vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Conectando com esse texto de Romanos 9, né, que nós lemos aqui. Então ele continua no verso 23. Mas vem a hora, e já chegou. Por que chegou? Porque eu estou aqui, Jesus falando, em que os verdadeiros adoradores, olha só, meus irmãos, aqueles que se dizem judeus na carne, estão adorando a Deus, negando a Jesus, eles não são verdadeiros adoradores, eles são falsos adoradores. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque é o Espírito de Jesus Cristo unido ao Pai, que foi derramado ao nosso coração. Nós só podemos chamar Deus de Pai por causa de Jesus, que está em nós, o seu Espírito. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Jesus é a única verdade que liberta. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o verdadeiro adorador é o que adora o Pai através de Jesus Cristo. Porque ninguém vem ao Pai, né? Lembra que Jesus falou isso? Ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele, através do Espírito do próprio Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, glorificado, com o corpo glorificado. Ele é o nosso único intercessor diante de Deus. Ele é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então os verdadeiros adoradores que creem em mim, os verdadeiros adoradores são aqueles que se uniram em espírito. Reino do Norte e Reino do Sul. Judeus e gentios unidos no corpo dele. Esses são os verdadeiros adoradores, a nova criatura, porque quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. E o reino está dentro de nós e vai se manifestar literalmente na ocasião da volta de Jesus. Mas por enquanto temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos,
que é o reino dentro de nós. Aleluia. Então os verdadeiros adoradores, que é a união das duas casas, unidos através do corpo de Cristo na cruz, adorarão o Pai, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também é Deus, que Ele enviou. Adorarão o Pai em espírito, através do Espírito de Jesus que está em nós, e em verdade, através da palavra de Deus. Mas antes de meditarmos nesse Espírito e em verdade, vamos meditar aqui, porque está escrito aqui, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quantos lembram daquela passagem de 2 Crônicas 16 e 9? Porquanto os olhos do Pai passam por toda a terra para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é íntegro para com Ele. São esses que o Pai procura. Aí eu mencionei aqui, escrevi aqui para os irmãos, quantos lembram de Davi? Coração inteiro para com Deus. Aos olhos dos homens, nada, mas aos olhos de Deus, precioso, porque ele tinha um coração íntegro para com Deus, disposto a fazer a sua vontade. Gideão, o menor das tribos, a tribo de Benjamim era a menor das tribos, e ele era da família menor dessas tribos, e foi esse que Deus chamou. Chamou as coisas que para o mundo não valem nada, mas que para Deus é precioso, por causa do coração. Jeremias, quando foi chamado, não passo de uma criança. Não diga que você é criança, Jeremias. Timóteo também se sentiu da mesma forma. O que o apóstolo Paulo falou? Ninguém despreze a sua mocidade. Aleluia. Porque ele usa, meus irmãos, independente de idade, independente hoje, na nova aliança. Na antiga aliança era a partir dos 30 anos que o ministério começava. Mas ele começava, na verdade, o sacerdócio, né? Era a partir de 30 anos. Mas Deus, ele usa aqueles que estão dispostos a ele. Hoje, ele pode usar um adolescente de 12 anos tanto quanto uma pessoa de 42 anos, que é o meu caso. Porque ele está olhando o coração, ele está olhando a disposição no coração de se envolver com Deus e obedecê-lo. E por isso que o apóstolo Paulo, ninguém despreze a sua mocidade. Moisés, Senhor, não sei falar. Ele nos capacita a falar, meus irmãos. Abraão, no meio de uma família idólatra, Abraão era gentio, no meio de uma família idólatra, e Deus chamou Abraão. Abraão nos representa também, meus irmãos, porque também éramos gentios, e quando fomos enxertados na Boliveira, fazemos parte hoje do Israel de Deus. Abraão era um gentio, mas ele foi enxertado em Israel, e através dele veio Jacó, a nação de Israel, na carne, mas que em Cristo hoje somos tanto como estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Somos um povo, uma multidão de nações, judeus e gentios. Né? Tanto que Efraim, que teve também o nome da casa de Israel, das 10 tribos que foram dispersas, também teve o nome de Efraim. Efraim foi um dos filhos de José no Egito. E aí? A mistura de gentio com judeu. José era judeu, mas ele casou com uma egípcia. Olha a mistura. Olha a mistura, meus irmãos. Vai dizer para mim que Efraim é 100% puro sangue? Não. Efraim é a mistura de judeus e gentios. E essas 10 tribos nos representam, que nós estamos inseridos na nação de Israel. Jacó era filho de Abraão, que também tinha sangue misturado. Estou falando de forma natural também, porque ele era filho de um gentio. Olha as misturas, meus irmãos. Olha as misturas, não tem diferença. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Então por que Jesus falou que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade? Vamos lá. João, capítulo 16, verso 13. Olha só o que Jesus falou. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito e a verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lembra em 1 Coríntios 12, que o apóstolo Paulo fala acerca dos dons do Espírito, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo? Então ninguém sequer pode chamar Jesus de Senhor, a não ser pelo próprio Espírito Santo que está em nós, meus irmãos. Que é a unidade deles, do Pai e do Filho.
E o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 9, ele fala, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, né? Ele só menciona dois, né? Pai e Filho. E o Espírito é a unidade dos dois. Porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha, enfim. Então nós servimos a Deus através do Espírito. Tudo é por causa do Espírito, meus irmãos. Na força do nosso braço, nós não podemos fazer nada. Nós precisamos estar conectados com a videira verdadeira e com o agricultor, que é Deus, com o Filho e com o Pai. O Espírito, a unidade dos dois, nos dá essa capacitação de servirmos a Deus. Nós só podemos servir a Deus através do seu próprio Espírito. Por isso que Jesus falou, adorarão o Pai em Espírito, através do meu Espírito, unido ao Pai que está em você, e com base na verdade, com base nas Escrituras. Lembra que Jesus, quando foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, ele, cheio do Espírito, resistiu a Satanás, falando o quê? Está escrito. Cheio do Espírito e cheio da palavra. Por isso nós devemos nos fortalecer no Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, e a liberdade vem através do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Em João 17:17, Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, queridos? Está vendo as conexões? Em Espírito, o Senhor Jesus que está em nós, e em verdade, a palavra dele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele continua, verso 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Então, ele está falando para nós, está nos revelando quem é o Espírito Santo, mencionado na época, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, então ele está falando acerca quem era o Espírito que estava se manifestando por todo o Antigo Testamento. O Pai. Mulher samaritana, o Pai é o Espírito. Deus é Espírito. Por isso que as Escrituras chamam de o Espírito de Deus. Eu amo essa analogia acerca do Sol. O Sol é Deus. Os raios, os efeitos desse Sol é algo que sai de dentro do Sol. Então os raios são o Espírito Santo que sai de dentro de Deus. Por isso que o sopro de vida, que é o Espírito Santo, sai de dentro de Deus. Por isso que Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, soprou nos seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Então Deus está falando aqui para a gente quem é esse Espírito Santo que tanto o povo de Israel, né, quase todos, né, porque Deus sempre reservou um remanescente, mas que tanto o povo resistiu. Esse é o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Pai dos Espíritos. Ele é o Espírito Santo. Então, chamar Deus de Espírito, Espírito de Deus é a mesma coisa. Então, Jesus está nos revelando aqui quem é o Espírito, gente. Não é difícil entender isso. Deus é Espírito. E a palavra Espírito no hebraico é ruar, que significa sopro, vento. Jesus não falou isso para Nicodemos? O vento sopra aonde quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos os que são guiados. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus e não por uma terceira pessoa. Tá? Não é difícil entender. Se nós nos entregarmos às Escrituras, não vai mais restar nenhuma sombra de dúvidas de que o Espírito Santo é o Pai e unido ao Filho, porque o Filho foi gerado como imagem do Deus invisível. Eles subsistem desde a eternidade, mas o Pai gerou o Filho como uma imagem do Deus invisível. E nós vamos ver aqui, eu separei dois textos aqui que nos dizem claramente da unidade dos dois, da manifestação dos dois, do Pai e do Filho. Romanos 8, 7-11. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus, do Pai, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí.
Se ele fosse uma terceira pessoa, o apóstolo Paulo nunca falaria que ele era o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Ele só diria Espírito Santo, o Deus Espírito, acabou. E ainda teria um nome. Tá? Porque o Pai tem um nome, é o tetragrama. O Filho recebeu um nome, acima de todo nome. E o Espírito Santo não tem nome, por quê? Porque não é uma terceira pessoa, é o que procede deles. Então, no mesmo texto, o apóstolo Paulo menciona o Espírito de Deus, Pai, e o Espírito do Filho. É a união dos dois. Marido e mulher, uma só carne. Pai e filho, um só Espírito. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 13. Falando acerca dos profetas que profetizaram acerca da obra de Cristo na cruz. Olha como ele fala. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Né? João fala, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, olha o detalhe, o Espírito de Cristo. Por que ele fala Espírito de Cristo? Porque o Filho estava no Pai. A obra de Cristo na cruz foi predita pelo próprio Filho unido ao Pai. Ele falou aqui, ó, Antigo Testamento, o que foi revelado para esses profetas? Quem revelou? O Espírito de Cristo. Porque Cristo era só Espírito antes de se tornar carne. Hoje, ele é um corpo glorificado, mas que nele tem o próprio Espírito dele unido ao Pai, claro. Então, o Espírito de Cristo que neles estava. Então, qual era o Espírito Santo que estava nos profetas que profetizaram no Antigo Testamento? O Espírito de Cristo. E é o mesmo Espírito que foi derramado no nosso coração. Porque Deus derramou no nosso coração, porque somos filhos, Deus derramou no nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Aí ele continua. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, olha aí, o Espírito Santo enviado do céu, o Espírito de Cristo, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E como é que começa Apocalipse, capítulo 1, verso 1? Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, a qual o Pai lhe deu. A revelação é o Pai e o Filho unidos, se manifestando em Espírito. Amém, queridos? Então eu vou ler de novo versos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, um corpo só, judeus e samaritanos, judeus e gentios, nós e os judeus de sangue que creem em Cristo, os verdadeiros adoradores, unidos no corpo de Cristo, adorarão a Deus, o Pai, o único Deus verdadeiro, em espírito, através do Espírito que está em nós, dentro de nós, que nos tornou em novas criaturas. Só a nova criatura adora a Deus. E em verdade, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, Ele é a verdade, Ele é a revelação, é Ele quem prescruta as profundezas do Pai e nos revela, é Ele que nos fala mais abertamente acerca do Pai, em espírito, com base na verdade. Jesus, cheio do Espírito, foi tentado no deserto e venceu a Satanás, dizendo, está escrito. Então nós precisamos do Espírito Santo e da palavra de Deus em alta para que possamos resistir Satanás até o fim, e aí ele vai fugir de nós e nós vamos cumprir a nossa missão e permanecermos inabaláveis em espírito e em verdade. Deus é espírito, porque são estes que o Pai procura, os unidos no corpo de Cristo, as novas criaturas, são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, Ele é o Espírito Santo, profetizado em todo o Antigo Testamento, e o Filho que é unido a Ele, o Deus Elohim, Pai e Filho. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso que Jesus profetizou em João 16 e 13, falando acerca do outro Consolador, de que quando vier esse Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque foi profetizado em toda a palavra de Deus de que a revelação é a obra de Cristo na cruz, que nós lemos aqui em 1 Pedro. Essa foi a revelação dada para os profetas. O Espírito de Cristo Jesus que estava neles os inspirou para escrever acerca dessa obra de Cristo na cruz. É através da obra de Cristo na cruz nós nos tornamos novas criaturas e gerou em nós a esperança da vida eterna, da glorificação dentre os mortos. Porque esse mesmo Pai, o Espírito Santo, o Deus que é Espírito, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará, glorificará o nosso corpo mortal. Se morrermos, nos ressuscitará. Se estivermos vivos na ocasião da volta de Jesus, no final da grande tribulação, seremos glorificados, transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. Esse mesmo Espírito que hoje trabalha com o Filho unido, vai nos ressuscitar dentre os mortos. E se estivermos vivos, nos glorificará. Então, esse é o Espírito, meus irmãos. É dessa forma que nós adoramos ao Pai. E não mais em rituais que já acabaram em Cristo, guarda das festas literais, né, entrega dos dízimos, sacrifícios de animais, circuncisão, nada disso, guarda dos sábados semanais, sábados anuais, sábados cerimoniais, nada disso nós precisamos mais guardar. Porque Cristo é a realidade. Ele é a realidade. A lei que nós temos que guardar hoje é obedecer aos 10 mandamentos. E o resumo dos 10 mandamentos é não praticar as obras da carne, lutar contra a carne. Amém, queridos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deu para compreender? Então finalizamos aqui até o verso 24 de João 14. Na próxima gravação nós daremos continuidade, se Deus permitir. Amém, queridos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o Espírito que gera liberdade em nós, unido ao Pai. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.